e escuta ativo, né? Não só para o que você falou, não, eu quero empurrar um serviço, um produto. Não. Escuta o que essa outra pessoa tem para dizer. Então, networking é um aspecto muito importante que todo mundo está precisando. Para CEOs, empresários, a solidão é muito grande, porque são eles que precisam tomar as decisões. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Vibração Positiva, teu podcast. Eu sou a Carol Pereira, hoje temos um convidado diferente, com várias histórias. A gente estava quase começando já esse podcast antes de começar a gravar. Não, ela já começou antes de começar a gravar. Já começou. Não é? Mas vamos lá, a minha parceira Paula, diga lá, dona Paula. Sabes que fizeste-me agora lembrar um mentor que eu tenho, que é brasileiro também, que disse, a formação já começou. Aqui já o podcast começou. Também. Então bem-vindos à Vibração Positiva. Realmente hoje temos aqui alguém com uma história muito transformadora, né? Muito inspiradora. Eu vou tentar dizer os nomes corretamente, eu vou fazer um esforço. Digo lá, gente, ela disse que eu não sou uma amiga boa. Quando eu olhei todos, eu falei, hoje tu vai apresentar a Paula, porque eu não irei conseguir falar. Então, recebemos aqui Rudi Den Hartog. Ótimo. Me orgulha. Holandês, não é? Português de coração e um verdadeiro cidadão do mundo, basicamente. Filho de uma família com 12 irmãos. Foi o único que entrou na área da universitária graças a um empréstimo também estudantil na altura, pelo que parece. Formou-se em agronomia pela prestigiada Wageningen. Agora aqui é que está, já está. Wageningen. É, a universidade. Essa universidade, gente. Isso. E aos 20 e poucos anos decidiu então recomeçar no Brasil. 4 décadas depois construiu uma carreira sólida como CEO, conselheiro estratégico e mentor de líderes em 3 continentes. Atualmente vive em Portugal, no Porto, não é? Faça-se jus à cidade do Porto. Cidade invicta. Que é a minha cidade de eleição e de coração. Onde lidera grupos de peer advisor, também como chair da Vistage, apoiando CEOs e empreendedores a crescer com consciência e estratégia. É uma mente sagitariana. Bem-vindo, eu também sou sagitariana, somos parceiros nessa área. Eu adorei essa parte. Com alma escorpiã e que transforma então desafios em decisões sábias e negócios em legados. É bem isto, não é? Bem-vindo. Exatamente isso. Obrigado, Paula. Obrigado, Carol, pela oportunidade de falar um pouco mais. Eu falo ainda com um sotaque meio Brasil, Holanda e agora vai ser um pouco mais... Vai ficar uma mistura bem legal, hein? Entende-se muito bem. Entende-se muito bem. Quando o Diego falou de ti pra gente, a gente estava conversando, aí ele falou assim, ele é holandês, e eu pensei, what? Ele fala o quê? A minha pergunta foi, porque meu inglês, Senhor Jesus, né? Aí eu pensei, mas ele fala o português, eu falei, ok. Ele morou no Brasil, eu falei, ufa. Mas quando eu falei contigo ao telefone, eu vi, mas tu fala muito bem em português. Obrigado, sim. Não, também 40 anos, né? Então, no Brasil, tá na hora também, né? Mesmo assim, eu faço algumas besteirinhas de linguagem, trocando masculino pelo feminino. Mas é normal isso. Eu já passei muita vergonha. Isso que, como a gente fala que o português de Portugal e o português do Brasil são línguas irmãs, né? Tem uma pessoa que a gente conhece que fala que é madrasta. Vamos falar disso, tá bem? Mas, enfim, eu troco muita coisa e já passei muita vergonha. Muita vergonha, assim, de falar termos que no Brasil, para mim, é um tipo, algo que não tem nada a ver, e eu chego aqui em Portugal e falo coisas que não tem nada a ver. A gente foi para a França, eu e o Felipe, e também aí o Felipe a gente foi comprar ingressos para ir num museu de Napoleão. E aí o Felipe tem o hábito de, quando a gente viaja, ele gosta de falar a língua do lugar. Ok. Ele gosta. E aí eu já passei vergonha na Turquia, que o cara entendeu que o Felipe estava perguntando se a gente ia para Chicago. E o Felipe só estava dando tchau. Faz parte. O cara perguntou assim, Chicago? E aí ele tava dando tchau com o Google Tradutor pra ele.
Mas acontece muito. E a gente Sim. passou vergonha, ele foi pedir 2 bilhetes, e aí a mulher perguntou de onde é que nós éramos. Aí ele não conseguiu falar, então tu imagina. Mas, Rudy, eu queria que tu nos contasse um pouquinho sobre essa tua trajetória. Ok. Tu é uma família de 12 irmãos. 12, isso. Em total era 12, eu incluído, né? Então tem 5 irmãos e 6 irmãs. Infelizmente 3 já faleceram, né? Porque são os mais velhos. Família bem holandês. O que eu me lembro, por causa que tinha tantas crianças em casa, a gente ficava muito independente. É porque meus pais não tinham muito tempo para gastar com a gente. Meu pai tinha 2 empregos para poder pagar Claro. toda a família, etc. Então a gente ficou muito independente. E, lógico, os irmãos ajudaram, etc. Me lembro ainda, com 6, 7 anos, eu tive bastante dificuldade para ler. E realmente minhas irmãs me ajudaram, cada vez, sabe, 1 hora por dia para aprender, porque eu não estava enxergando algumas letras, é um tipo de dislexia mesmo. Então eu aprendi. Eu tenho lembranças, lógico, cada um tem, né, da família, mas o que me lembrei muito, a gente estava sempre comendo, tinha uma mesa na cozinha, com 6, e tinha uma mesa na sala de estar, que era pequena, com outras pessoas, né? E no domingo, minha mãe sempre falava, não, agora não vamos comer todo mundo junto. Juntávamos as mesas, então era uma mesa enorme, sabe? Então, Mas isso é bom ao mesmo não, tempo, eu me lembro, né? esse ambiente está muito claro na minha cabeça ainda. E o que fez tu sair da Holanda? Sendo que ele fala 5 línguas, né? Sim, né? O porquê? Eu era agrônomo, né? Estudei Ok. agrônomo e no final do estudo também me interessei para gestão industrial. E na época, era o início dos 80, anos 80, não tinha empregos mais para engenheiros na Holanda. Holanda pequena, e então todas as instituições oficiais que tinham a ver com agro, já tinha as pessoas, as empresas privadas também já tinha. Eu tive um estudo de melhoramento da genética, né? Bem específica, tipo um nicho, então não tinha jeito. Eu tive um amigo que foi fazer um estágio no Paraná, nas colônias holandesas lá. Ele voltou, ele falou, eu vou emigrar. Depois eu pensei, não, eu posso fazer também, né? Então tentei durante 1 ano achar um emprego, como empresas brasileiras foi difícil. A gente estava ainda, em 1970, a gente estava no auge da ditadura no Brasil ainda. Sim. E eu me lembro ainda o presidente Figueiredo. Né? E depois eu achei numa cooperativa de origem holandesa, em São Paulo, achei um lugar para fazer um estágio de 1 ano. Vamos dizer, um contrato de 1 ano. Depois eles me contrataram e foi embora. E eu, na realidade, eu sempre trabalhei na agronegócios no Brasil, né? Com cooperativas, depois com empresas familiares também. Eu voltei para empresas holandesas que queriam começar em Brasil. Então, eu fiz minha trajetória como agrônomo, não praticante, mas mais como management, gestor, né? Sim, gestor. De empresas lá no Brasil. Eu gostei muito. No Brasil tem uma cidade que é Olambra. Olambra, eu trabalhei lá. Olambra, que é uma cidade, porque a grande maioria são holandeses, são descendentes de holandeses. Sim, no Brasil tem várias colônias, pelo que eu já percebi. Tem, né? é que o Brasil é um país de imigrantes, né? O Brasil foi colonizado por portugueses, italianos, espanhóis, holandeses, japoneses. Tem o maior... Tem população em São japonesa. Paulo e até São Paulo e Paraná tem muito japoneses assim e mais indo para o Nordeste eles também têm muito franceses, até a questão do calor, israelenses também. Tem uma cidade que nós vamos na Bahia, o interior da Bahia, tem uma cidadezinha que a gente ama, que é Morro de São Paulo. Tu olha, tu caminha, tem bandeiras de Israel por toda a cidade, e holandesas também. E
E aí a gente estava conversando sobre isso, e eu e a Paula, a gente estava ali dando uma bisbilhotada aqui. E como é que tu foi fazendo essas transições? Porque foram 40 anos no Brasil, Sim. né? O que fez essa tua mudança em 40 anos? Porque é diferente, tipo, eu a vida inteira morei no Brasil, né? E aí, de repente, fez essa mudança. Sim, de uma forma ou outra, não sei porquê, mas quando eu comecei no Brasil, foi ainda o que ele chama extensionista, que dá apoio para as produtoras. Eu era mais na área de custo e economia. E depois eu fui convidado logo para ser diretor de flores e plantas na Olambra, para a produção, depois comercial. De uma forma ou outra, eu sempre peguei empresas que estavam com dificuldades, ou financeiros, etc. Então, meu trabalho sempre era transformar essas empresas de novo em empresa lucrativa. Mais na frente, foi também para implantar novas empresas de fora, principalmente da Holanda, no Brasil, abrir um novo filial, etc. Então, a transformação sempre foi assim, ajudando a empresa que estava em dificuldade. E uma vez que, vamos dizer, eu sempre falo, eu destruí o que estava errado e fiz uma nova fundação da casa, comecei a construir, depois eu sempre deu para outra pessoa continuar Então entrou montando o crescimento. Entrou muito na área da gestão do processo da empresa, não é? Isso, Não é? exatamente, project management, né? Yeah. E eu trabalhei com várias culturas. Eu trabalhei até 5 anos no Pará, na região amazônica, para um grande agroprojeto de óleo de dendê, óleo de palma. Né? Eu gostei, mas eu sempre ficava 5, 7 anos, depois eu fiz o que eu prometi, e depois falei, agora vou para um novo desafio. Isso é uma necessidade muito do Sagitário. Não, vocês fazem aniversário praticamente juntos, né? Tu é do dia 6, ela é do dia 5. Dia 5 para nós é o aniversário de São Nicolau. Exatamente, é São Nicolau, é verdade. Então, na Suíça também se festeja São Nicolau. Isso. Sim. Na Suíça festeja-se, é um grande, aliás, é feriado e tudo, em alguns Sério? sítios. É verdade. verdade. Estás a ver? Eu nasci num dia muito importante, não sei se percebeste. O meu dia é importante às vezes, porque às vezes meu aniversário cai no dia de Páscoa. E Portugal? Portugal. Por que Portugal? Porque em um certo momento pensei o que eu vou fazer. Eu casei de novo, tenho um marido. O primeiro casamento foi com mulher, o segundo foi com o marido. Ele quis para a Europa, era brasileiro. E eu falei, mas Holanda eu não vou voltar. Eu falei, eu tenho um apartamento lá, meu filho mora lá, tenho uma filha lá em Amsterdã. É muito frio, não é? Mas eu falei, muito frio. Depois de 40 anos Holanda na é muito região frio. tropical. Só que assim, ó, ele morava, o Pará, assim, Pará é assim, lá se divide duas temperaturas, quente e fervendo, entendeu? Então, Então, Portugal úmido. sempre estava assim, mais ou Então, eu menos. falei, vamos no meio, e fora disso, tudo bem, a língua ajuda, né? Sim. Fica mais fácil, e para ele também, para entrar no Portugal, muito mais fácil para se naturalizar depois do que na Holanda. Na Holanda as exigências são meio brabo. Ainda piores. Então, Pior do que aqui. sim. E lá, oficialmente, você precisa fazer um teste de língua, você precisa fazer lá em Brasília. Você precisa ir para Brasília, não sei se é ainda agora, mas precisava ir para Brasília, se sentava numa salinha com o telefone e você fazia o teste por telefone. Então, em vez de fazer isso em casa, não, você era obrigatório para ir lá. Para pedir cidadania. Não para ter autorização Residência. para entrar. Autorização de residência. Hoje em dia, eu já li que eles têm uma nova legislação que realmente você precisa provar que você entende os costumes do país, fala o mínimo do holandês, etc. O que eu acho correto também. Eu né? também acho. Eu também, a gente estava conversando sobre isso, porque eu Também vou falar acho. como imigrante que sou, né? E a gente vem de um país que foi literalmente
feito por imigrantes, que é o Brasil. Eu falei para Paulo um termo que eu imagino. Eu acho que tem algumas leis que são exageradas e tem algumas coisas que não são. Eu acho que os justos pagam pelos pecadores. Esse é sempre. Mas Que é desde que o mundo é mundo. Mas o que eu acho assim, eu não posso ir na tua casa e arrumar a tua casa da maneira que eu acho que tem que arrumar. Porque tu tem as tuas normas, as tuas regras. Sim. No momento que eu vou para um outro país, que seja co-irmão, como é o caso do Brasil referente a Portugal e as CPLPs, eu estou falando, nem estou falando de outros países, eu não posso, eu brinco, eu não posso querer que as pessoas aceitem que eu vou chamar a geladeira aqui e os certas pessoas chamam de frigorífico, porque eu estou falando de um básico. Sabe? Então, assim, eu acho que tem normas que eu tenho que ter, eu tenho que me atualizar na cultura de Portugal. Eu não quer dizer que eu vou perder a minha essência, eu não posso perder isso. Também não. Mas eu tenho que entender e tenho que respeitar o país que eu estou morando hoje. E que escolheste, né? Que eu escolhi para morar. E assim, eu sou pagadora dos meus impostos aqui em Portugal. Pago meu IVA, IRS, tudo os impostos que eu tenho que pagar. Né? Então, assim, mas eu também tenho que entender que eu não posso chegar aqui e fazer coisas... porque eu sei o que tu está falando, porque às vezes a gente vê algumas coisas assim... Se eu moro em Portugal, tu morou no Brasil, tu imagina tu falar holandês no Brasil durante 40 anos. Não. E sendo que o Brasil é um país que 80% da população não fala nem inglês. É sim, o Brasil ainda é pior, sim. Tu entendeu? Acho Então, assim, complicado. às vezes tu não consegue nem te comunicar. Aqui é diferente, tu entra, eu brinco, no Glovo, que é a teleentrega, né, aqui em Portugal, que é o iFood no Brasil, eles falam inglês contigo. Né? Quando às vezes eles... Então, assim... Tem algumas questões que no Brasil não tem, mas eu concordo com isso. Que tu tem que ter o mínimo, tu tem que saber as regras de Portugal. É assim, assado. Então tem que concordar com isso. Tem outras coisas que são exageradas. Mas eu acho que às vezes a gente tem que ter um meio termo. Meio termo, sim. Também está a ver na apresentação que fez, e nós tínhamos falado também um bocadinho sobre isso, eu vejo muito ligado a CEOs. Sim, eu sempre fui CEO desde 31 anos. Foi meu primeiro job, emprego como CEO. Na época chama diretor, viu? Esse termo CEO vem muito mais na frente. Todo mundo hoje em dia é CEO. Se é motorista de Uber, chama CEO. É verdade. Também não é. É verdade, eu sou CEO de uma única empresa. Eu mesma. Eu própria. Eu própria. Então, mas eu sempre, com 31 anos, fui diretor. E sempre fiquei em vários empregos, CEO, Management Director, Country Manager. Porque eu vejo aqui a Peer Advisor, né, e a Vistage, que é um grupo também de várias áreas, pelo que eu entendi. Porque agora eu me aposentei no Brasil no final do 22. E depois eu comecei a pensar o que vou fazer agora. E quando Portugal vinha na nossa visão, eu vi uma publicação sobre Vistage, Vistage em inglês. E eles me convidaram para ir, porque eu falei, não, eu não quero ir para Lisboa, primeiro por causa de custo, etc. Eu quero ir mais para o norte, um pouquinho mais frio, etc. E eles me convidaram para iniciar lá. O Vistage realmente é uma organização já bem antiga, 65 anos, está em 40 países agora. Quantos anos? 65, é muito grande. Um pouco mais, 67 já. Depois eu percebi que tem várias áreas dentro do grupo. Sim. E trabalha, na realidade ela trabalha só com empresários, entrepreneurs, como eles falam, empresários, e CEOs pequenas e média empresas, não dos grandes, porque já tem própria estrutura, e ela faz isso através do Peer Advisory. Sim. Então, o que seria? Peer Advisory, o que é? Imagina, então, você é CEO, pode ser CEO de uma pequena empresa ou até uma microempresa, porque você sabe, aqui no Portugal, 99% é micro, pequeno e média. Só tem menos do que 1% que são grandes. Então, em micro, normalmente tem entre 2 até 10 pessoas e depois se vira pequeno.
Então, imagina se é um CEO ou um empresário, vamos dizer isso, né? Numa empresa dessa, você precisa de cuidar do seu pátio operacional, das suas compras, dos seus vendas de produtos, do seu pessoal, contabilidade, etc, etc. Então, normalmente você se afunda na parte operacional, no dia a dia, como a gente fala. Né? Administrativo. Então, a gente não toma tempo para pensar em onde eu vou, que tipo de planejamento eu tenho, estratégia, onde eu quero estar daqui 3, 4 anos. Então, consequentemente, o que é consequência? Que essas empresas ficam no nível onde estão. Eu, desde que eu cheguei aqui em Portugal, falei com mais ou menos 250 empresários, pequenas e médias. E uma das coisas que apareceu que eles não têm tempo para pensar na frente. Então, o Peer Advisor, o que ela faz? Ela faz grupos, peers, pares, que se reúnem uma vez por mês, e discute os problemas atuais que cada um tem. E a gente usa uma metodologia específica do Vistage, que chama Issue Processing, para dar uma resposta para os desafios que cada um tem. Isso dá um apoio. Fora disso, a gente usa muito one-to-one, né? Então cara a cara, 1 hora também, 1 hora, 2 horas, para ter o que eu chamo um sparring partner para o CEO. Todas as dúvidas que ele tem, ele pode jogar. Então, peer advisor e one-to-one, o que é a vantagem? Um CEO, ele não tem tempo e normalmente ele não tem pessoas com quem falar. Ele pode falar, lógico, como se ele tem uma equipe embaixo, etc. Mas dificilmente um empresário vai falar, eu estou duvidando muito do que a gente está fazendo. Ele não vai falar isso, porque ele vai criar só confusão. Solidão do empresário, Então, imagina você tem um grupo de empresas diferentes, para não ter concorrência. Então, você tem só uma empresa, vamos dizer, de gravação, uma empresa de contabilidade, uma empresa de produção de textil, automotivo, etc. E cada um tem seus insights no seu setor, experiências, etc. Então, a gente faz essa troca, usa essa fonte de informações para tentar resolver os problemas atuais de 1, 2, 3 membros desse grupo. Isso funciona. A gente sempre fala, é tipo um networking, mas é um networking profundo. Não é um networking, o que a gente chama de vez em quando, brincando, country club. Vem para tomar um vinho junto. A gente faz isso também, né? No almoço, etc., um jantar junto. Mas durante a reunião. Mas ele, eu acho que ele é um pouco, muito que eu e tu a gente fala, né? Que eu tenho uma visão um pouco diferente do networking, assim, minha visão, né? É uma visão muito Carolina. Eu acho que é muito uma visão minha e da Paula, até por isso que a gente tem essas conexões, eu e ela, assim. Que o networking é legal. E isso que tu falou do country, de tu ir, é legal isso. Mas eu acho que o network hoje em dia, o que ele se baseia muito hoje em dia é tu vai para fazer negócio. E às vezes, quando tu vai nessa necessidade de tu tá lá reunido e tu tem que sair com um negócio, porque o empresário hoje tem 10 mil coisas junto, né? Tu tá lá no almoço, mas eu tenho 3 telefones. Né? Eu brinco com a Paula, tem dias que a gente tem que pensar, quem é que eu vou atender hoje para ver se eu vou conseguir dar conta de atender o telefone, porque eu tenho outras coisas para fazer, às vezes não dá para te falar com mãe, com tia, com vó e essas questões assim. Mas eu acho que, e o network, quando tu vai para trocar ideia, e eu acho que para lavadora eu não gosto muito de usar, mas tu vai trocar experiências, né? Sim. Porque às vezes eu sou de uma área, eu tenho uma amiga que ela é diretora de um presídio no Brasil. Então, olha a área dela e olha a minha. Mas a gente senta, às vezes, para conversar, e hoje por vídeo, ou quando a gente estava no Brasil, para trocar a experiência da questão de pessoas, de como é que tu faz isso, como é que tu faz aquilo, de ideias, né? Eu acho que isso sempre é muito necessário. E eu acho que é mais ou menos isso do Vistage. Do networking, nesse aspecto, a gente sempre fala, pergunta e escuta ativo, né? Não só para
O que você falou, não, eu quero empurrar um serviço, um produto. Não. Escuta o que essa outra pessoa tem para dizer. Então, networking é um aspecto muito importante que todo mundo está precisando. Para CEOs, empresários, a solidão é muito grande, porque são eles que precisam tomar as decisões. E às vezes eles não têm com quem trocar ideias sobre isso. Então, uma das coisas que sempre volto a falar é quando você fala qual é o seu desafio, qual é a sua necessidade, eles falam isso, eu estou sozinho. Yeah? Tem isso, então, solidão, isolamento, como tomar decisões, e tem a questão de inovações. Porque hoje em dia as mudanças estão indo tão rápido, a inteligência artificial, etc. E muitos CEO não sabem o que fazer com isso. Sim, há muita sensação Então, de são estar assuntos. perdidos. Isso. E depois também, como estão sozinhos, o que eu vejo, e eu conheço muita gente, são micros e médias empresas, e aquilo que eu sinto, e mesmo eu também própria como empresária, é que é tudo muito